Essa temporada de 2025 só tá trazendo assunto 10. Eu tenho certeza que você amou o episódio anterior, que foi sobre o Impega Pará. Se você não assistiu e você é de RH, deveria voltar lá. Mas claro, só depois desse episódio acabar, porque neste aqui, rapaz, deixa eu te dizer, é assunto que não tem chance de terminar lá logo. Rosani, o que você acha? Termina rápido ou não? Nunca, jamais. Jamais. Esse assunto é daqueles que vai dar o segundo, o terceiro, acho que vai ser uma temporada, né? Eu também Esse acho. dá uma temporada, Também legal. acho. Vocês não têm ideia do que vai rolar aqui e como eu e Rosani só andamos bem acompanhadas, antes dela apresentar os nossos candidatos a estrelas de nosso podcast, porque serão as estrelas, eu quero contar quem são os nossos parceiros de gestão. E a gente vai começar pelo nosso parceiro de gestão diamante, que é a Agropalma. Logo depois nós temos os nossos parceiros de gestão ouro, ID, Stand-up e a Evoluir Corretora. E claro que hoje, com a ilustre presença de Evandro Flecha, nosso apoiador aqui com o Empório 1228, que prepara estas delícias para a gente ir beliscando aqui enquanto o nosso papo vai rolando. E eu já vou te dizer, o Empório 1228 fica aqui, quase na Antônio Barreto, quase na Doca. Dá uma olhadinha, porque os cafés e as comidinhas são irrepreensíveis. Mas, bom, sejam muito bem-vindos, Rô. Conta pra gente quem tá aqui hoje, quem são os purpurinados de hoje. Suzy, hoje realmente é um carnaval, é a purpurina, é o Rainha das Rainhas, hoje é a festa, né? Serpentina, tudo que tem direito. Esse episódio, assim, eu tava doida para fazer, quem me conhece sabe que eu adoro uma festa, uma novidade, eu adoro o endomarketing. Adoro. Se tem um tema que eu amo, que eu gosto de fazer, que eu gosto de me envolver com essa cabeça muito criativa que eu tenho, é falar de endomarketing. Então, esse podcast, para mim, ele é muito especial. E, como ele é tão especial, a gente tinha que trazer 2 convidados além da purpurina. Vou dizer assim, já são faraônicos os meus convidados, né? E hoje a gente está aqui com o Evandro Flecha, que além, né, de ter o 1228, que é o nosso empório apoiador aqui, a nossa casa do RH aqui em Belém, onde a gente faz as nossas quartas com o RH, ele sempre nos apoia. E ele é um cara, assim, criativo, que vai nessa vibe de gostar e faz vídeos, né? Como ele diz assim, nossa, todo mundo se aterroriza, os empresários se aterrorizam, porque ele fala de temas muito envolventes, polêmicos, bacanas, criativos, enfim, assim, à frente do tempo. Esse é Evandro Flecha, nosso convidado de hoje, da Avanza Comunicação. E a gente tem com ele também uma pessoa que já é expert também nesses projetos. Ela tem um projeto no Senac maravilhoso. Exatamente. Úrsula Rodrigues está aqui com a gente para falar sobre o tema, como ela está desenvolvendo endomarketing e toda essa agenda na prática, gente. Então, eu quero dizer que eu estou felicíssima pelo Gente Pode trazer esse tema e esses convidados maravilhosos e que isso merece um brinde. Vamos lá? Se merece. Bora, gente. Brindando. Desse episódio maravilhoso, esses convidados. E aí, você que não está aqui nessa mesa, vai já entrar no programa para conhecer os nossos convidados. Primeiras damas, né? Por favor. Úrsula. Olá, tudo bem? Já gostei da apresentação quando disse que hoje é o dia dos purpurinados. Eu digo que o ano deveria ter um mês sim, um mês não de carnaval, não pela festa, mas sim por brilho, por alegria, por nós estarmos ali sempre criando, né? Verdade. Criando festas, criando brilho, criando alegria e tudo mais. Então, eu já gostei de me associar a esse mês das purpurinas. Bem, eu sou a Úrsula Rodrigues, trabalho no Senac Pará, na gestão de recursos humanos há 10 anos. No Senac já tenho 13 anos de casa. E antes do Senac venho também de uma realidade que precisa ter criatividade, inovação, trabalhar com a relação com as pessoas, dinamismo. Venho de uma realidade da área educacional, onde eu trouxe para a área organizacional tudo aquilo que a gente pode viver na essência
e de repente e trazer assim para o mundo adulto o que a gente não pode esquecer, que é essa realidade das relações, essa validação na relação com o outro. Então, o meu time que sabe o quanto que eles... Acho que eles dizem assim, hoje essa semana a Úrsula não vem, a gente está um pouco mais calmo. Então, é por isso. Exato, nós estamos um pouco mais calmos, porque ela aqui, ninguém para. E esse é o nosso propósito, né? Fazer com que não pare, porque o mundo está aí, né? A velocidade das coisas estão aí. Então, a gente precisa fazer um ambiente que a gente trabalha, um ambiente de bem-estar seguro. Trouxemos uma pessoa certa, não já acertamos, vocês já viram, né? Evandro, nosso convidado. Nosso diretor. Nosso querido. Que bacana. Primeiro, agradecer vocês, né, pelo convite. Dizer que o Empório 1228 tem o prazer e a honra de patrocinar esse projeto, como a gente conversou nos bastidores, né? Quando tudo era mato, a gente estava capenando para chegar até aqui. Assistam o episódio 1, vocês vão ver o Evandro entrevistando a gente. Isso. E a alegria de entender que esse projeto está aí quase completando já seus 2 anos e a gente sabe da perenidade. É difícil um projeto ser tão longevo quando a gente fala de podcast. É verdade. E vocês têm conseguido, graças a Deus. E assim, gente, os temas... Para quem ainda não assistiu tudo, gente, volta. Pode fazer maratona, sabe? Tipo Netflix, final de semana. Só depois desse, né? Assiste esse primeiro. Sim, pode maratonar que você não... Assim, vai aprender muito, com certeza. E cada autoridade que passou por aqui... Só por que a gente vai purinada, né? Só por purinada. Só por purinada. Então, uma honra e um prazer enorme poder falar desse assunto, esse tema que hoje... principalmente aqui na região norte, onde a gente habita, ainda é um tema que gera muito conflito para o empresário, né? Muitas vezes eu tenho trabalhado muito fortemente o endomarketing com vídeos, tentando levar orientação, né, da importância disso. Esclarecimento de que não é um bicho de 7 cabeças, é simples de fazer, né, Evandro? E às vezes não precisa grandes investimentos. Mas tem um poder muito grande. Tem, e muito pelo contrário. Se a gente fosse analisar os números do endomarketing hoje para uma empresa, você consegue, por exemplo, ver lucratividade. Tem uma pesquisa da Gallup Access, né, que é aquela plataforma, né, de empregabilidade, ela conta para a gente que no mundo, por exemplo, você tem 87% das pessoas ou não engajadas ou ativamente desengajadas. Ou seja, somente 13% do trabalhador no mundo, ele está engajado com a marca que o emprega. O engajado, só para a gente traduzir aqui, Evandro, é aquele cara que os empresários dizem que veste a camisa e sua camisa? Perfeito. Pronto. É aquele que faz ali o quilômetro extra. Ele não vai só ser um batedor de ponto e executor de tarefas. Quilômetro extra é ótimo. Adorei também. E assim... Vamos fazer um pit stop. A gente está falando do número global de 83%, 87%, ou seja, só 13% de engajados, eu diria, né, ativamente engajados, mas no Brasil esse número ele é um pouco menor, mas entende, ele não é animador. São 73% de não engajados ou ativamente desengajados. Uhum. Então, isso é preocupante porque as marcas realmente precisam hoje olhar para o endomarketing de um outro jeito. Para vocês terem ideia, nos últimos anos, o que se estima, através de pesquisas, que escoou pelo ralo do desengajamento, gira em torno, no Brasil, de 100 a 120 bilhões na economia. Isso afeta... Tudo isso afeta completamente a economia de um país, de uma região, exatamente por conta da falta de engajamento que gera a hora improdutiva, que gera a improdutividade. Se a gente fosse converter isso para o lado positivo, então, só tem números negativos? Não. Esse empresário que atua no endomarketing, trabalhando em engajamento, por exemplo, ele consegue, não, vou investir em endomarketing para quê? Para ganhar quanto? Veja, hoje... As pesquisas, elas mostram, e a Gallup, ela é especialista em pesquisas, ela mostra o seguinte, né? Quando eu invisto no engajamento, na cultura organizacional e outras coisas que a gente vai discutir hoje aqui, quando eu faço esse investimento, eu tenho um crescimento, por exemplo, de 22% no faturamento, de 21% na taxa de engajamento, de 10% na retenção do cliente dentro da empresa.
Olha só, eu posso reduzir o absenteísmo. Eu já ia falar disso. Eu posso reduzir o absenteísmo em algo em torno de 48% quando eu invisto em endomarketing. Também. Eu consigo reduzir o turnover aumentando a permanência em 25%. Um efeito em cadeia, um efeito positivo em cadeia, né? Então são números que a gente realmente precisa tentar. Mas tu tens feito postagens, que eu tenho observado isso, até comento lá nas postagens, são bem legais, os vídeos são produzidos legal, o conteúdo é bacana, mas a Avanza trabalha com isso? Ou Sim. esse é um gosto teu pessoal? Sim, a Avanza ela tem um trabalho, mas eu particularmente foco mais nesse trabalho exatamente porque o empresário hoje na região norte ele ainda não, ele está começando agora a atentar para isso. Sensibilizar. Concordo contigo. Concordo contigo, né? Acho que essa é uma pauta que, assim, o empresário, especialmente, vamos trazer aqui para a nossa realidade no Pará, né? A gente tem muitas empresas familiares ainda, Exato. empresas médias, empresas pequenas, empresas até grandes também, que ainda não despertaram, né? Talvez ainda não conheçam esses números, ainda tem aquela mentalidade de que isso atrapalha a rotina do trabalho, você fazer uma ação a mais, você ter uma campanha. Eu acho que é falta de esclarecimento mesmo, né? De conhecimento desses números e de um olhar mais atualizado para certas situações, né? Porque, assim, a gente está vendo uma série de coisas acontecendo na relação de trabalho, no impacto da relação e do ambiente do trabalho, do clima organizacional, na saúde do trabalhador, né? Nessa questão de engajamento, turnover, enfim. E o que as pessoas fazem, né? Às vezes a gente espera um milagre do RH, que o RH não tem condições de fazer sozinho, gente. É preciso, o RH pode ter o melhor projeto, junto com o marketing, né? Junto com outras áreas, o melhor projeto de endomarketing, tá? Mas o empresário não compra, ele não acredita, né? Ele não acha que aquilo vai realmente fazer uma diferença, que aquilo é bobagem, uma ação qualquer. É festa. É festa, isso vai tirar o foco do trabalho, que as pessoas estão aqui foco só no resultado, Exatamente. né? E ele não enxerga isso como uma forma, uma mola para o resultado. Na realidade, é uma mola grande para você gerar mais resultado, né? Como é a tua experiência com isso? Então, trazendo aqui o que o Flecha falou, a gente vive muito essa realidade do engajamento. E a gente tem a dificuldade dos donos, dos empresários, da alta gestão ainda entender essas ações, a relação dentro da empresa como uma relação direta do negócio. Porque você precisa pensar que no bem-estar, você precisa pensar que as pessoas ali estão felizes para estar engajada. E o que gera o engajamento, né? Ele está falando desse número, eu disse, nossa, 73%. Ainda é um número alto para o mundo que a gente está hoje, para o momento que a gente está hoje. Então, a gente pensa assim, o que fazer para que as pessoas saiam desse papel de, eu sou empregado e vou lá, faço o meu trabalho no meu quadrado e vou embora. E aí, a gente já começou a fazer um trabalho dentro do Senac exatamente para fazer com que essa pessoa se sinta totalmente pertencente, integrante. E aí a gente vem com uma mudança até mesmo, porque para mudar a visão, a gente precisa fazer com que as pessoas elas mudem de lugar, mudem o olhar e o papel em que elas estão. A percepção delas. Exato, isso, né? Então, aí a gente vem até com questões de nomes, de categorias. Por exemplo, lá eu digo que a gente não tem mais que usar o termo funcionários. Porque o que é o funcionário? Ele é funcional. A gente não quer mais uma pessoa só funcional. Colaboradores, que é a forma de tratamento com o outro, você colabora com a minha empresa, você colabora com todo um trabalho aqui para ser número de negócio, mas você ainda colabora quando quer? Não. Então, qual é o trabalho que hoje a gente está fazendo, até na mentalidade da alta gestão? Todos somos integrantes. Vamos chamar todos de integrantes. Vocês integram esses números. E aí é desde o nosso cargo operacional até o cargo da alta gestão, ele é diretamente integrante
no número. E ele faz a diferença, seja no número alto ou no número baixo. E aí é que a gente começa a pensar, mudando o pensamento, né, a cultura, a filosofia da empresa com relação a isso. Quando a gente vai sugerir as ações, para eles já não pensarem mais em ser ações sem grande importância. Porque, como ele falou, turnover, absenteísmo. E assim, qual é o foco do endomarketing? Valorização dos integrantes. A gente fala, eu digo assim, gente, aí eles não gostam que a gente utilize o termo empregados. Aí eu digo, e nós somos o quê? Graças a Deus, nós somos empregados. Pois é, porque ainda vai por alguns raciocínios de antigamente, né? Que é algo assim pesado, mas nós somos o quê? A gente não tem uma carteira assinada. Graças a Deus, nós temos uma carteira assinada e graças a Deus estamos empregados. Então, a nível de relação documental, somos. Né? Então, é começar a fazer isso. Então, quando a gente pensa numa ação, é só para relaxar, é só porque a data comemorativa, não. Qual é o propósito hoje? Valorização dos integrantes, a questão hoje que está muito relacionada à saúde mental e bem-estar, porque agora, como vem a lei, né? A gente tem que pensar em práticas, a lei agora é agora em maio. A gente tem que pensar em práticas que nós já fazíamos como sendo substanciais e altamente necessárias. Uma ginástica laboral, agora nós fizemos o Carna Senac, e aí a gente pega a ginástica laboral, faz uma ginástica laboral, todo mundo fantasiado. Né? Então, é todo mundo viver aquele momento, mas com aquela data, com um propósito. Aí eles começam a sentir e esperar as próximas, porque não é a ação pela ação. Toda ação ela vai ter um propósito, só que ainda está um pouco longe, porque os números, o trabalho do RH, eu digo que ainda é um trabalho invisível. Os nossos resultados, eles são os resultados ainda invisíveis. Quando a gente mostra relatórios, indicadores, e a gente tem assim, por exemplo, nós temos um percentual de turnover muito baixo, mas a gente atrela a quê? Ao processo de recrutamento e seleção, é o primeiro fator. E o outro? É a manutenção, é a retenção, é ele querer ficar. Ele querer ficar hoje só são questões financeiras? Não, a gente sabe que pesa, porque é uma empresa que paga bem, que tem ali todo o seu plano de carreira, mas ainda assim, hoje, qual é o nosso maior desafio hoje? Sabe qual é, gente? É integrar as gerações, porque a gente tem gerações baby boom, tem geração X e geração Y trabalhando no mesmo lugar e às vezes no mesmo setor. Então, o nosso maior desafio hoje é fazer ações em que para esse público do Y, da geração Y, é muito bom, mas aí como é que a gente vai puxar esse baby boom para participar? Então, a gente está nesse desafio. Esse é o nosso foco, mas ainda assim eu pergunto, será que a nossa autogestão, ela pensa e ela já consegue enxergar dessa forma para a gente atingir? Eles autorizam, eles permitem, mas ainda não conseguiram pegar, né? exatamente, pegar ali o X de tudo, sabe? Quanto que isso vai somar. Sabe, Úrsula, agregar. Eu sou bem antiga no RH, né? Eu digo antiga porque realmente os cabelos brancos não me deixam mentir. Mas eu me lembro quando, na década de 90, a Annelisa Brum lançou o primeiro livro sobre endomarketing. E eu comprei esse livro, todo mundo sabe que eu amo ler, né? Fui lá, eu, ratazana, de biblioteca, ler o tal do livro da Annelisa. E uma das discussões que ela trazia no livro era exatamente essa. Como é que você vai implantar um projeto? Porque isso é um projeto, ele tem que estar estruturado, organizado. Como é que você... Exato. Então, como é que você organiza isso, mas você, com isso, gera valor? E lá na década de 90, a Annelisa já falava sobre indicadores. E a gente começa a ver, e nós já falamos sobre isso aqui em vários momentos, o quanto que é importante que aquele profissional que está trabalhando com o endomarketing, seja exclusivamente na área de endomarketing, que poucas empresas têm, Alguém dedicado. Alguém dedicado,
mas aquele profissional da área de pessoas, né, que tem vários nomes hoje, ele possa realmente criar valor internamente para os colaboradores, integrantes, funcionários, empregados, o nome que se tiver dentro de cada organização, mas também gerar esse valor para a alta gestão. Porque me parece que, enquanto a alta gestão perceber que é festa, é só uma festa, é gastar dinheiro com balão, é só com oba-oba, com uma Oba-oba. fantasia de carnaval, a gente não está essencialmente implantando endomarketing. A gente está literalmente fazendo festa. Exatamente, né? isso mesmo. E isso foi uma coisa que sempre me acompanhou dentro de RH, porque qual é o sentido daquilo que faz? E quando tu dizes assim, o que a gente quer, qual é o propósito desta ou daquela ação, me faz conectar muito com aquilo que o Flecha tem trazido nos vídeos, sabe? Para que a gente vai fazer isso? Exato. Qual é o objetivo essencial que está por trás? E o objetivo não é para a ação, o objetivo é para o programa, uma coisa pensada maior. Isso permanece porque eu estou ainda naquela referência. Eu sei que a Annelise já lançou outra Deixa eu coisa. só aproveitar e colocar um tempero a mais para a gente passar uma bola ali para o Flecha, né? Porque o que você falou da questão de ter um projeto, de ter os indicadores, é isso que vai dar seriedade para a ação, né? Para o que a gente está construindo. E aí, no meio dessa situação toda, a gente tem o quê? A gente tem as redes sociais trazendo todo o tempo as trends, né, os reels, enfim, conteúdos engraçados, animados. A gente vê, assim, não vai longe, no Natal todo mundo estava fazendo árvore de Natal com aquelas caixinhas, né? Montavam um em cima do outro e todo mundo queria fazer igual. Né? Agora a tal da fantasia, aqui chama osga, né? Lagartixa. A fantasia de lagartixa no carnaval feita com fita adesiva bombou. Todo mundo tinha um vídeo lá de lagartixa enrolada na empresa, fazendo concurso de fantasia na empresa. Todo mundo quer aquilo. As pessoas olham aquilo, elas começam a desejar. Ah, se na empresa tivesse... Como se aquilo fosse realmente, né, uma coisa que você faz separado, destacado, uma ação qualquer, que é muito bacana, né? Mas a gente precisa ter todo um projeto. Como é que o empresário olha isso, Flecha? Como é que o empresário enxerga? Ele está olhando o mesmo Instagram que a empresa inteira está olhando com tudo isso, né? Eu tô vendo o olho dele assim. Fala pra gente. Eu quero contar as nossas práticas Da lagartixa? Não, as trends dos rios, o quanto que isso nos ajuda muito. Bora fazer essas duas Exatamente. coisas. Então. Vamos lá. Conta, Flecha. Bom, o empresário ele precisa atentar para alguns pontos, né? Principalmente ele fazer conta. Turnover alto, ele tem como fazer essa conta, Tem. né? Ele pode perder um grande contrato, inclusive, por causa de turnover. Sim. Você reduz acidentes de trabalho em 48% quando você investe em comunicação interna, né? Quando você faz um trabalho. Então, enquanto o empresário não entender em planilhas que isso afeta o orçamento dele, ele não vai liberar o que a gente pede lá de 3% do faturamento dele para as ações de endomarketing. Sim. Endomarketing não é festa, até pode ser, né? Mas dentro de um outro contexto muito menor do que tudo aquilo que o endomarketing consegue entregar, né? Então, o primeiro passo nosso é colocar isso na cabeça, ó. Isso aqui vai te impactar aquilo ali se a gente conseguir fazer esse investimento. Um colaborador motivado, engajado, como a gente está falando desde o início, certamente que ele vai trabalhar muito mais tranquilo, ele vai entregar mais, ou seja, a produtividade, o desempenho dele vai ser maior. Alguns empresários na região norte já começaram a enxergar isso, né? A gente fazendo um trabalho de consultoria, eu já cheguei em lugar que não tinha cultura organizacional, gente. Não tinha missão, visão, valores. O dono não sabia. O básico do básico do básico. É o básico. Sim, normal. Normal, cadê o... Não tinha, né? Então, Tem no papel para ser aprovado, né? Às A vezes empresa. no papel. Às vezes está no papel. Alguém Às vezes escreveu. tá até na parede. Às vezes tá Na parede, exato. Não se vivencia. pois é, aquilo é apenas É o um norte. papel, Aquilo Mas, é só na um realidade, papel aquilo é o para norte de muitos. todo o projeto, né? Deveria ser. Porque quando você não implanta cultura, não te preocupa. O colaborador vai dar o jeito de implantar dele e vai... verdade. E a gente tem mini culturas dentro da cultura. Existe uma cultura que não foi
não se segue, e aí se cria várias mini culturas dentro da empresa. Exato. E o empresário diz, não, mas a gente tem nossos canais de comunicação. O empresário, Canal de ele comunicação no confunde endomarketing. canal de comunicação com endomarketing. Ó. Canal de comunicação interna são os canais de comunicação. Endomarketing é eu passar essa informação de um jeito mais atraente, utilizando de estratégias de É marketing. o marketing para dentro, né? É Exatamente. usar os conhecimentos de marketing que você faz para fora, mas trazer para dentro. Exatamente. Porque a gente tem que vender a marca para o colaborador. Ele tem que sentir orgulho, ele tem que sentir aquele lance que a Úrsula estava falando do pertencer, né? Isso. Ele tem que sentir que ele pertence. E é incrível, como eu atuo com consultoria, eu vejo com muita frequência as pessoas dentro da organização não conhecem o mínimo do mínimo. Por exemplo, não sabem nem que benefícios elas têm. Então, o que do marketing está sendo feito ali? Não está sendo feito nada. Porque, às vezes, eu vou chamar aqui de palestra de integração, porque onboarding já é um conceito um pouquinho maior, né? Mas numa palestra de integração, que não é toda empresa que tem também, às vezes bota a pessoa sentada lá para trabalhar, você diz, olha, aqui tem isso, é uma coisa assim, tipo, casual. Cara, a empresa faz investimento num monte de coisa, a empresa faz acontecer, ela propicia várias coisas para as pessoas, mas ela mesma não divulga isso internamente. E isso é uma parte do endomarketing. Sim. Não é o endomarketing, mas isso é um pedacinho. Exato. E o que a gente faz? Né? O que vocês têm feito aí nesse sentido, Flecha, para sensibilizar esses empresários? Isso. A gente tem tentado demonstrar a importância de você desenhar pelo menos, com todo carinho, né, a jornada do colaborador. Desde o momento em que ele ainda é apenas um candidato que está participando de uma seleção, até, vamos dizer assim, a saída dele, o fim da jornada dele naquela empresa. Que pode acontecer e está tudo certo. E está tudo certo. E tem acontecido muito porque a gente estava falando das gerações ainda há pouco e a gente sabe que os millennials, eles são assim. Eles querem qualidade de vida, eles querem crescimento rápido, querem celeridade nas coisas. E muitas vezes, se eu estou aqui 6 meses e eu ainda não fui promovido, eu já vou partindo. Já recebi uma proposta ali, eu já estou indo, já estou começando a buscar outros horizontes, outros áreas, diferente dos boomers que querem segurança, querem aquela tranquilidade, remuneração, enfim. Né? Então, a jornada ela precisa ser escrita de tal forma que já na entrada, né, seja no onboard, enfim, a gente consiga mostrar todos os benefícios e quem são os donos, quem são os empresários, qual é a história deles. Porque muitas vezes a pessoa entra na empresa, ela não sabe para quem que ela vai trabalhar. Desconectada da história, né? Totalmente desconectada e por isso ela daqui a 6 meses vai sair. Então, esse início é o ponto de partida, de repente, para uma perenidade, para uma longevidade. É vender para essas pessoas a essência daquele negócio. Exatamente. E que precisa ser real. Sim. Não pode ser fantasioso. Legal. Não, isso, porque, vou lá, vou mostrar, olha, a empresa tem isso, tem aquilo. No 5º dia, passou 2 semanas, o colaborador disse, não tem nada daquilo que me venderam. Então, Passou os 3 meses de experiência, né? Você entra encantado, passou os 3 meses, ainda estou encantado, chega a 1 ano, se perdeu pelo caminho, né? Exatamente. Então, desenhar essa jornada, não é isso, Úrsula? Ajuda a gente a mostrar para ele que vamos seguir todas essas etapas. Inclusive mostrando plano de carreira, a possibilidade dele de crescimento. Isso é endomarketing. Alô, empresário, isso é endomarketing. Não é festinha, café da manhã, pão com queijo, balão. Eu acho que isso eles é endomarketing. confundem com festa porque eles veem a alegria estampada no rosto das pessoas, aí diz, tá em festa. Porque o trabalho por si só, ele já é algo assim... que a gente precisa estar ali, focado, trazendo muitos acertos. E aí, tu não pode trabalhar sorrindo, tu não pode trabalhar dando gargalhadas, tu não pode trabalhar fazendo coisas que tu te sinta mais alegre. Então, aí, qualquer coisa que fuja desse padrão, estão fazendo festinha. Estão indo lanchar, estão indo fazer lanche coletivo no setor das pessoas. E aí, onde a gente chega? E é assim, onde a gente chega. Eu tenho muitos exemplos de onde a gente chega, mostrando depois das ações realizadas, né? O nosso evento de final de ano, a gente chama de evento corporativo de final de ano. A gente não caracteriza como uma festa é uma confraternização, mas a gente vai ali confraternizar
tudo aquilo, todos os resultados durante o ano. Então, nós começamos ali a reunir, a gente hoje, no Senac, nós somos 12 unidades espalhadas pelo estado, né? Unidades educacionais. Então, tem Santarém, tem Marabá, Paraupebas, Redenção, e tem as mais próximas, Barcarena, Castanhal, e cada uma fazia ali o seu evento. E aí nós começamos a pensar na loucura da Úrsula e dizer assim, vamos pensar uma oportunidade de fazer todos juntos. Ainda não cheguei, ainda não consegui trazer todos, né? Santarém, Paraupeba, Marabá. Tudo é muito distante, muito caro para deslocar, né? Mas eu disse, vamos ver quais que são mais próximas a gente consegue trazer para estar junto, porque quem está lá em Redenção, às vezes não tem a dimensão da empresa que trabalha. Não consegue enxergar essa dimensão da grande empresa que trabalha, né? E aí nós conseguimos trazer Castanhal, Barcarena, Capanema e fizemos com todas de Belém. Para quê? Nunca mais eles quiseram deixar de vir. E aí eles dizem para nós, a gente sempre escolhe um tema que inicia em janeiro, com a jornada pedagógica, com aquilo que a gente vai trabalhar no ano, né? Então, por exemplo, esse ano a inteligência artificial, 2024 foi a regionalização do Pará, porque a gente vem agora com a COP30, então a gente está inserido também aqui, bem no mercado, e aí a gente escolhe o tema no início do ano para começar a trabalhar o ano inteiro as ações para a sociedade, né? A área educacional. E a gente acaba finalizando com esse tema. Então, quando termina, eles já perguntam, qual vai ser o tema? E eles já vêm dando muitas sugestões. Legal. Eu tenho motoristas, eu tenho serviços gerais que vão e que querem trazer ideias e que participam daquele momento e se apresentam e trazem ideias. E muitas dessas ideias, eles vêm... Hoje eu digo que as trends e os rios, eles ficam mandando direto para mim. Porque todo mundo quer dar ideia. Olha, eles sabem que, olha, eu vou dar, porque eu sei que ela abraça, né? Então, aí a gente vai construindo junto. E é muito legal quando eles chegam e dizem para a nossa autogestão. Aí eu digo para eles, vão lá e manifestem. Digam, porque muitas vezes a gente mostra resultados, relatórios, né? Mas o que eles precisam sentir e enxergar é vocês falando. Também a satisfação, é ver o brilho nos olhos do quanto que isso teve um significado para vocês. Então, esses eventos de final de ano, eu já ouvi dizer que é o marco. Então, eles esperam e aí eles ficam jogando ideias o ano inteiro para nós. Isso eu acho assim, muito bacana, muito Úrsula, produtivo. Eu preciso te interromper aqui, Sim. Porque assim, desde que eu comecei a ter contato com esse tema na minha vida profissional, uma coisa que eu percebo que é a prova crucial de que as pessoas aderiram a isso e que respondem a isso é essa manifestação. Por quê? Porque quando a pessoa ela se sente conectada, ela mesma percebe gaps, problemas, dificuldades, e ela sinaliza internamente. Porque ela entende, cara, isso aqui está fora da minha alçada. Mas a Úrsula resolve. Vou mandar para o Flecha, porque ele que é o responsável por isso. E para ver como eles são estratégicos. Eles sabem para quem mandar. E tem visão de negócio. Só tem um jeito de saber. Se você diz como funcionam as coisas, não naquele sentido da hierarquia, mas você mostrando com a inteligência do marketing, porque o marketing é como você transforma aquele mercado interno, como você comunica aquilo. Quando você usa essas estratégias, que são estratégias técnicas, teóricas, para vender para dentro. Quando você vende para dentro, você consegue fazer com que as pessoas comprem. Exatamente. E elas compram o quê? Elas compram uma ideia. Elas compram aquele sentimento. Cara, aqui dentro, eu sei que tem uma pessoa que resolve isso. Flecha, olha isso aqui. Olha, a gente está com esse problema, Úrsula, Rosani, surgiu tal situação. Ele sabe para quem endereçar, ele sabe o que mostrar, ele sabe.
Por quê? Porque ele entende a estrutura, ele entende a cultura, ele entende a política interna, ele entende a alçada, ele entende. Às vezes não é uma coisa que assim, talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente pensem, então eu vou pegar lá o manual de não sei o que e eu vou divulgar o manual. Não é divulgação. É viver. É viver, é transformar em vida, em experiência. Exato. Né? E é isso que tu tá falando. E aí eu quero pegar do ponto de vista... Tu tá me falando aqui, quem tá dentro da estrutura. Eu quero pegar no ponto de vista aqui de quem tá olhando isso de cima, que vai olhar para o empresário. Porque uma coisa é você ter acontecendo, porque você já tem as pessoas ali se movimentando, conectadas no propósito. Né? Quem ainda não está conectado, como é que pode começar um programa? Que legal. Além de contratar a Avanza, né? Opa! Muito bem. Mas se ele não quiser contratar, ou não puder contratar, ou não tiver no momento de contratar, o que ele pode fazer que é caseiro, que resolve? Olha, você foi no cerne, você foi muito assertiva em abordar esse contexto, exatamente porque o empresário, muitas vezes, ele não consegue entender todos os níveis de comunicação que ele tem. Boa. E ele precisa trabalhar os 5 níveis. Né? São 5. 5 níveis. E aí, quando a começar por investir no RH, né? Eu preciso... A gente nem gosta. Que Presta coisa... atenção, hein? Presta atenção. Uma dica de ouro, diamante, seja lá qual for, a maior valiosa é a dica que o Flash está dando agora. Escutem, por favor. Presta atenção. Por que eu tenho que investir, então, nesse RH? Se eu não puder investir em endomarketing, eu investir direitinho nesse RH, vai dar tudo certo. Primeiro nível da comunicação que eu preciso investir, a intrapessoal. E aí, é o psicólogo, é aquele profissional habilitado dentro da empresa para saber dialogar e explorar esse universo. Legal. Comunicação intrapessoal. Segundo nível, a comunicação interpessoal. Né? Terceiro nível, a gente vai falar da comunicação em pequenos grupos. Quarto nível, comunicação para massa, empresa toda. Quinto nível, comunicação em rede, que é exatamente a prova de que existe engajamento. O grupo da Úrsula está falando, ele está contido nos 27% que a gente falava no início, né? Não tem lá, deve ter os 73%, tem gente nos 73% que deve ser a maioria, mas tem aqueles 23%, né, 27% que integram, né, o grupo de pessoas efetivamente engajadas, preocupadas com a marca, preocupadas com a sua empregabilidade, inclusive. Empresa bem, colaborador ou integrante bem, né? Então, tá tudo certo, longevidade aqui no meu emprego e tudo mais. Quando a gente coloca isso, empresário, você precisa trabalhar todos os níveis da comunicação, por quê? Quando a gente começa a ter problema de comunicação, todos os setores, independente de qual área for, todos os setores vão ter problema e não vai ter jeito, tá? E, infelizmente, não tem como todo mundo estar feliz dentro da empresa. Não tem como. Isso é ilusão, né? Isso é ilusório, tá? Primeiro, a felicidade, já dizia o poeta, ela é momentânea, ela é passageira, né? E aí, a gente estudando lá a semiótica, né, os grandes autores da semiótica, Humberto Eco, Lúcia Santaella, eles falam, nem tudo que parece é. Então, você precisa deixar a transparência, né, o mais próxima desse colaborador, dentro dos conceitos e dos limites do que é possível se dizer, mas usar da transparência, da informação clara, a informação ela pode ir e voltar, ela pode ser ascendente e descendente, usar a comunicação em seu favor vai fazer com que esse empresário observe desempenhos melhores, performances melhores, alguns resultados. É curioso, mas lá na Avanza, por exemplo, cada vez que a gente faz uma ação de endomarketing, publica e leva para a comunicação em nível de rede, a quinta, vem um ou outro prospect. Dizer o quê? Pô, legal que vocês investem nas pessoas. Então, se vocês investem nas pessoas, vocês vão conseguir atender bem a minha marca. Isso. Porque reverbera, né? Reverbera. A comunicação em massa, ela reverbera. E eu acho que esse é o grande... E é a velocidade. Hoje é muito rápido. Se a gente não se ligar nisso, a gente vai ficando para trás. A gente já está caminhando a passos que pode. Mas aí a gente tem ferramentas hoje aqui que
tem uma velocidade incrível. E se a gente tiver esse empresário, a pessoa de dentro dessa empresa que utilize isso, você vai sentindo sem perceber e você vai usando isso ali dentro, sabe? Muito Exatamente. bom, Então, muito vamos tentar trazer aqui para o pessoal que está assistindo a gente um lance bem de prática, né? Então, uma coisa importante é investir no RH, para que esse RH consiga, de um modo mais leve e intencional, investir nas pessoas, olhar para as pessoas e fazer com que elas se conheçam. Só tem esse caminho. Pronto. Ele conseguiu isso, que é um primeiro passo, aí ele começa a trabalhar uma comunicação um pouco mais ampla, que é dessa pessoa com as outras pessoas, porque ela entende o universo dela e ela vai para os próximos, né? Vai interagir ali. Aí você amplia para um próximo grupo. Na prática, como é que a gente pode fazer isso? A festinha de aniversário ajuda? Aquele evento de carnaval, vir todo mundo fantasiado para fazer a ginástica laboral, ajuda? Como é que eu coloco isso tudo numa programação anual? Agora falando de, vamos realizar para quem talvez não tenha a Avanza, ou já não tenha uma cultura caminhando nesse sentido. O que o cara que está zerado faz? Eu tenho certeza, Úrsula, que ajuda. Né? Eu tenho certeza que ajuda porque é aquilo que o colaborador ou integrante espera, né? Do local onde ele trabalha, da empresa, da companhia onde ele trabalha. O dia a dia vai consumindo a gente, não tem jeito. A rotina engole, né? A rotina engole. Se você não preparar algo diferente, é como se você fosse comer café com pão todo dia. Né? Eu vou tomar o café, vou comer o pão e todo dia vai chegar um momento ali que você vai saturar. Motivação é assim, a motivação está dentro das pessoas. A gente precisa de ferramentas para aguçar e tirar algumas coisas dali. Então são essas ações. Dia da Mulher é chocolate e flores, olha o vídeo, né? Dia da Mulher, chocolate e flores. Vamos lá no perfil do Flecha, gente, dá uma olhada nessa história do chocolate e flores. Eu quero dizer que eu olhei o perfil dele essa semana e já mandei mensagem para as minhas, que eu disse ainda agora para o meu time, né? Já tem a programação do Dia das Mulheres. Mas eu olhei o vídeo do Flash e disse assim, eu quero essa semana, não sei se é essa semana, mas até final do mês de março que vocês incluam isso. Toma, que ela fica 2 dias. Sabe aquela coisa que na véspera você dá uma melhorada? Então é isso, a gente pode ser assim, não tenham medo, tá? Vou ter que fazer o de Páscoa mais cedo, né? Para dar tempo de conseguir o recurso. Né? Eu nem combinei com a Rosani, mas ela já estava fazendo... Pode deixar. Eu não combinei com a Rosani, mas ela já estava fazendo isso, ela já tinha articulado. Ela joga para todas as pessoas que ela conhece, né, Rosani? Eu gosto muito desse tema, sabe? Porque, assim, eu vejo na prática, eu vi, e, assim, quando a gente trabalha, às vezes, né? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar em alguns lugares, em algumas empresas, que a cabeça das pessoas, não é a empresa, né? É a cabeça das pessoas que estão na liderança dessas empresas, que ela está à frente do tempo, ela está preocupada com outras coisas, né? Ela já entendeu que o cliente é uma pessoa, mas antes do cliente tem outras pessoas que vão atender esse cliente, que são pessoas. E que essas são as principais pessoas. Depois vem aquelas outras pessoas que são os clientes. Porque eles só vão ser bem atendidos por essas pessoas se essas pessoas estiverem legais, de boa, né? Então, para mim, quando a pessoa consegue entender isso, né? Quando você trabalha num lugar, você já teve a oportunidade de trabalhar com esse nível de pessoas que pensam desse jeito, você se estimula, né? Para trazer esses números, para confirmar esses números, você já tem a certeza de que isso funciona, né? E que essas ações você consegue fazer com muita tranquilidade, com muita felicidade. E às vezes a vontade que você tem de fazer, a sua crença de que isso realmente funciona, já faz a coisa ir lá para frente. Você sabe vender muito bem essa ideia, você já vai com o projeto pronto. O meu projeto, gente, eu trabalho, né? Eu sou gerente de recursos humanos da Biosaúde, e na Biosaúde a gente tem um projeto com início, né, preparado, com um calendário bacana, consegui vender a ideia, tem pessoas que me apoiam, graças a Deus. Às vezes parece loucura, né? De não, isso aqui menos, Rosane. Menos, você tá viajando na maionese. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer isso, né? Então, quando você tem asa para fazer realmente um negócio bacana, tem alguém que
que vai contigo, que compra a ideia, você consegue contaminar as pessoas para elas virem participar e elas já começam a esperar pelo próximo. E no que elas estão esperando pelo próximo, elas já aceleram, né? Tudo que elas estão fazendo com mais animação, como disse o Flash. Então, assim, eu acredito demais. Esse é um tema que eu acredito, que eu gosto muito. E que quanto mais as pessoas fazem, eu gosto de conversar, porque a tua ideia já me inspira para outras coisas, né? Que já vem do Rios também, que já vem... Todo mundo está na mesma praia. E as pessoas querem as mesmas coisas. A gente quer trabalhar, ser feliz. A gente diz que não pode ter razão e ser feliz ao mesmo tempo, né? Mas ainda é o sonho das pessoas. Por que não, né? Ter razão e ser feliz. Então, a gente vai correr atrás disso até o dia do juízo final, gente. Vai correr. Então, é isso, é correr Né? até o dia do juízo Por que final. não, gente? Por que não no trabalho eu não posso ter essa motivação? Por que no trabalho eu não posso fazer amigos? Por que no trabalho eu não posso me vestir de lagartixa? Por que no trabalho eu não posso cantar a minha música favorita? Amiga, lagartixa não, de oncinha vai. Dá de oncinha todo dia, gente. Mas, enfim, eu não posso ter uma marca, eu não posso ter uma personalidade que vai agregar, que vai chamar outras pessoas. Porque eu não posso ser um líder. E eu tive, né? Líderes que tinham características de ter um bordão, que todo mundo brincava depois. Essas pessoas são que inspiram outras pessoas, né? Que pensam fora da caixa, que fazem o ambiente ser mais leve, essas pessoas carregam metas nas costas, carregam as outras equipes, elas arrastam, o exemplo arrasta. Definitivamente. Né? E isso, para mim, é endomarketing. Quando você conseguiu tocar lá dentro e arrastar a multidão, né? Aquele trio elétrico que vai puxando a multidão, gente. Às vezes é uma pessoa, é duas pessoas contaminando e vem tudo. Você fez o primeiro, teve sucesso, você já abriu para fazer uma série de... E, Rosani, um parêntese, quando você fala no bordão, né? Muitos empresários na nossa região trazem o bordão, o que importa é o resultado. E aí a gente que está aqui no RH, no endomarketing, a gente fica, E a gente tem que saber calma. utilizar isso também, né? Já que é o que ele está dizendo. O que importa são as pessoas. O resultado é consequência. Vamos mudar um pouquinho esse bordão? Porque quando fala que o que importa é o resultado, tudo vira número, tudo vira meta. Mas como é que você vai alcançar e atingir essa meta? Então, alô, empresário, 3% desse nosso faturamento. Gente, presta atenção. Por favor, o que importa são as pessoas. O resultado é consequência ou não, Úrsula? Sim. Na verdade, a gente pode ter um projeto, eu vou trazer também alguns parênteses, a gente tem um projeto lindo, mas o que faz a diferença é você, na prática, é você conseguir colocar em prática. Então, a gente conversando aqui, nossos olhos brilham, mas a prática dentro, quero dizer para vocês também que não é assim tão fácil. Eles liberam, eles dizem ok, mas ainda tem aquela dúvida. Então, quando a gente trabalha numa estrutura organizacional, a gente não pode deixar de levar em consideração a hierarquia. E aí, o que faz? A hierarquia diz, tudo bem, você está insistindo muito, eu vou deixar você fazer. Eu ainda não acredito, mas eu deixo. E aí, você vai... O RH, ele é craque em chegar e falar, eu não te disse? Na verdade... Eu adoro isso. É escolher os momentos, né? Eu pego não agora... Não te disse, eu vou lá, depois eu faço. Eu pego não agora, ponho meus papéis, meu projeto, volto. Daqui a um mês eu volto com ele de outra forma, né? Mas assim, é entender que isso que está no papel pode ser controlado, mas quem faz o papel acontecer são as pessoas. E se a gente não tiver com foco nas pessoas, ele pode até apostar e acreditar, mas até isso a gente vai correr risco. Se as pessoas vão conseguir se contagiar, fazer acontecer, dar continuidade. Então, não é um caminho fácil. E aí a Suzy perguntou, totalmente possível. A Suzy perguntou como as empresas que ainda não têm essa prática começar a fazer. Eu ouvi uma vez de um colega de trabalho que ele dizia assim para mim, a gente tem que começar a mostrar para as pessoas que benefício, a gente falou de benefício, né, no início, benefício não é a obrigação da empresa, o nome já diz, é benefício.
Então, a gente fazer com que eles entendam por que está sendo dado este benefício já é um caminho para começar a mudar toda a perspectiva de visão dessa empresa. O que essa empresa me beneficia? Ela me dá vale alimentação para quê? Exato. Para que serve isso? Ela me dá um plano de saúde para quê? Eu tenho um triênio, por quê? Eu estou sendo valorizado. Eu já fiz 3 anos dentro dessa casa. Então, eu estou ganhando um valor a mais, pode até não ter um plano de carreira. Então, é começar a sentir cada coisa que você tem naquela empresa em prol do seu trabalho. Esse é o primeiro passo, até para quem ainda não está com a mente totalmente aberta. É começar a pensar em benefícios, aquilo que me beneficia enquanto eu estou aqui dentro. Aí a gente já começa a contagiar ali dentro. As pessoas entenderem, pessoas pensam em pessoas. Eu vou pensar, não é só no percentual de reajuste anual, na database, mas eu vou pensar o que mais pode agregar. Aí as pessoas começam a vir colaborando com a gente, agregando, né? E aí, como a Rosane falou, é contagiar. Eu digo assim, a gente tem que contagiar sempre. Sempre para o lado bom. As meninas dizem assim, a Úrsula é a pipa e nós somos aqui embaixo que fica segurando a linha dela, porque se deixar, a gente tem asa, mas as nossas asas muitas vezes elas são poldadas e a gente não pode desistir porque está sendo poldado, né? Então é muito isso, visão, missão, valores. E a partir disso, o que eu posso fazer? Como é que eu vou conseguir agregar o valor do meu integrante ao valor da empresa? Né? É o mesmo valor? Se não é, como é que eu posso fazer com que ele perceba que ele precisa desenvolver esses valores, ele precisa acreditar nesses valores? E assim, gente, modéstia à parte, nessas minhas loucuras, né? Eu tenho uns bordões, eu acho legal quando eles imitam, né? Então, um imita o outro, a gente vê que eles nos percebem tranquilamente. Eu já quis fazer até um stand-up lá de melhor imitação, mas a gente ficou com medo. Eu, RH, vou propor uma coisa dessa, vou ter um trabalho que está depois. Pode ser pejorativo. Então, né? Mas assim, a gente tem colaboradores que imitam todo mundo, até nossa alta hierarquia, e eles gostam, né? E eu disse, puxa, isso é legal, porque eles sabem, eles percebem. E de que forma a gente traz a leveza para cá? É na relação. E aí o Flecha falou dos 5 canais de comunicação, e a gente está com um projeto agora, que é o RH com você. Na verdade, a gente já pratica e a gente só vai alinhando para que eles enxerguem muito mais substancialmente, né? O RH com você, ele está dividido em 3 eixos. O eixo pessoal, o eixo relacional e o eixo organizacional. E aí a gente está agora, a gente conseguiu aumentar o time do RH, né? Indo para as unidades presencialmente, trabalhar primeiro o pessoal. O eixo pessoal, trabalhando, falando de saúde emocional, falar de emoção, falar de sentimento. Não existe mais aquela coisa, esses mesmos seus problemas ficam fora. Há muito tempo. Não existe. Como que você vai produzir alguma coisa? E aí a gente vai para o intra, como você falou. O nível de comunicação intra. E depois o relacional, que é o inter. E depois a gente vai para a rede. Então, a gente tem aí um caminho para seguir estruturado, que a gente já tenta fazer isso enquanto RH, mas hoje a gente está mostrando para eles exatamente o porquê. Porque a gente vive isso diariamente. Agora, eles precisam da estrutura, do projeto. Então, às vezes, não adianta ter só o projeto, você precisa fazer acontecer. E que de 100% a gente chegue em 40%, a gente já vai ter um bom resultado. Porque, com certeza, os 365 dias já vão ser diferentes de trabalho. Uma coisa legal que a gente tem no endomarketing é que a gente pode trabalhar preventivamente. A gente tem um calendário. Calendário de eventos, calendário de datas, calendário de coisas da empresa, coisas nacionais, enfim. Então, dá para começar com algumas proposições ligadas a isso. Mas eu sou a pessoa portadora de más notícias. E nós já estouramos o nosso tempo. Não acredito. O papo tá bom demais. A gente estourou o tempo. Então, eu acho que esse episódio merece 2.
Parte Se você 2. concorda com isso, coloca aqui embaixo que a gente traz essas duas figurinhas de volta. Claro que se eles Que não quiserem. gostam de trocar experiências, que não gostam de trocar figurinha. Pois é, eu trouxe um bocado de figurinha aqui para trocar e eu... Mas não deu tempo de Não é tá vendo? isso? Tá vendo como a gente fala muito? Não, nós falamos coisas importantes É e relevantes, verdade, é diferente. O tempo aqui é curto. Exatamente. Mas, ó, o que a gente vai fazer aqui? Eu preciso colocar um ponto final, porque senão o nosso presidente puxa o nosso rim. Mas, quero te dizer, a gente pode trazer esses dois caras de novo, mas depende de você dizer aqui embaixo. Queremos a parte 2. Então, aqui já fica a combinação. Eu sou a cara de pau. Eu assumo esse lugar, você sabe disso. Então, primeiro, coloca aqui embaixo que você quer a parte 2, porque eu quero trazer esses dois. Eu tenho muita pergunta para fazer ainda. Vou ser bem honesta para vocês. Rosane está ali se coçando, que eu estou vendo. Nossa. Nem falamos de EVP. Eles têm pauta Aí só para fez a falar. introdução, né? Tá vendo? Eles têm muita coisa para falar e contribuir. Então, a gente vai precisar Compartilhamento. segurar a onda e fazer uma parte 2, mas você tem que dizer que quer, tá bom? Então, curte, compartilha, faz esse conteúdo chegar em mais gente, porque eu tenho certeza que essa parte introdutória, presta atenção, essa parte introdutória vai tocar o coração de muita gente. Já deixou um gostinho. Não é? Vai tocar o coração do seu gestor, o seu coração e das pessoas que estão dentro da empresa. Então, bora para a parte 2? Fechou? Gente, muito obrigada. Eu sinto muito ter que interromper, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu preciso. Alguém tem que ocupar esse lugar, né? Então, muito obrigada por terem vindo. Obrigada mesmo. Nota Obrigada a mil, vocês nota pelo mil, convite. Foi fantástico. Quero aprender mais sobre endomarketing com vocês. Beijo, gente. Até a A gente se próxima. vê